Muito bem, voltando. Então é o seguinte, aí a gente vai ter aqui os precursores da reforma luterana. Porque quem faz a reforma é um padre, professor e padre chamado Martinho Esse Lutero. é o Martinho Lutero, tá bom? Mas antes do Martinho Lutero, existem os seus precursores, pessoas que já pregavam essa reforma, só que não deu muito certo. O primeiro deles é um cara chamado John Wycliffe. Vamos colocar aqui, primeiro vou colocar aqui, ó, os percursores da reforma, os precursores da reforma, entendeu? O mais interessante deles é um professor e clérigo, vou colocar aqui, ó, prof e clérigo. Clérigo é padre, tá bom? Clérigo é padre, só para vocês terem essa ideia. O nome dele era John Wycliffe. Esse é a carinha do John Wycliffe. John Wycliffe, ele era de 1320, ele viveu de 1320 a 1384. A 1384. Esse era o John Wycliffe. E esse cara pregava umas coisas muito interessantes. Esse cara pregava umas coisas muito interessantes. Pregava contra as indulgências. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Contra as indulgências. Contra as indulgências. Eu vou explicar o que é indulgência daqui a pouquinho, certo? Era contra culto aos santos, contra os santos, se cultuar as imagens de santo, certo? E era contra a peregrinação e também a essa palavra é complicada. Transubstanciação. É a transformação do pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. Legal? Certo? A transubstanciação é aquela ideia de que a Igreja Católica prega de que durante a consagração, certo? O pão vira vinho, vira corpo de Cristo e o sangue vira sangue de Cristo, certo? O Wycliffe era contra essas ideias, certo? Então, muito importante o papel do John Wycliffe. Depois, nós vamos ter um outro precursor chamado John também. John, certo? John também. E ele era o John Hus. Essa é a carinha do John Hus.
John Hus, certo? Que também era professor e clérigo. Isto é, professor e padre, tá bom? Ele viveu de 1369 a 1415. 1415, onde ele é morto na fogueira. Ele é queimado na fogueira como bruxo por pregar contra a Igreja Católica. Naquela época, todo mundo que ia contra a Igreja Católica era chamado de herege e era queimado na fogueira. Tá bom? Muito bem. Qual que é o grande papel do John Hus? O John Hus pregou, sabe, ele lia muito o John Wycliffe e ele pregou as teorias do John Wycliffe. Tá legal? Tá bom? Estão entendido? Muito bem. Agora nós vamos vir aqui, vou passar para o lado de cá, certo? Porque nós vamos chegar no homem, o cara, certo? O cara. Quem é o cara? Ele chama-se Martinho Lutero. Era um professor, professor e clérigo, certo? Ele era um professor e padre, né? Como os outros, como o Wycliffe e como o John Hus, ele também era professor e padre, certo? Ele é um cara que ele se revolta contra o que estava acontecendo, contra essa coisa aqui, essa vida de luxúria da igreja, essa vida de sexual devassa, essa exploração da fé. Ele é contra isso. Ele fica contra isso. E para ele resolver isso, ele se revolta contra isso. E ele escreve, vou colocar aqui, olha, vou colocar aqui. Ele se revolta e escreve 95 teses contra, quer dizer, 95 teses, o que são teses? São ideias. Ele se revolta e prega na porta da igreja dele, que ele era um clérigo, um padre, ele prega 95 ideias que é contra tudo isso aqui que a igreja estava fazendo, certo? E o maior problema, e principalmente, ele prega, deixa eu apagar aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu apagar aqui, ele prega contra a riqueza da igreja, que é uma coisa que ele é totalmente contra, certo? E as indulgências. As indulgências. Acentinho em indulgências. Agora nós já falamos nessa indulgência umas 2, 3 vezes, né? E o que vem a ser essa indulgência? Então eu vou colocar aqui o que é a indulgência. Vamos escrever aqui. Que raio de indulgência é essa? Vamos escrever. Indulgência. Que raio de indulgência é essa? Essa indulgência, ela era o seguinte. O Papa estava construindo a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro. O que é a Basílica de São Pedro? É o Vaticano hoje, onde o Papa mora. Que é praticamente um país de tão grande que é, certo? Era uma igreja gigantesca. Mas para construir essa igreja gigantesca, ele precisava de dinheiro, certo? Então o que ele fez? Ele criou essas indulgências, certo? O que significa isso? Significa, primeiro, que você tem acesso ao céu
acesso ao céu sem passar pelo purgatório. Sem purgatório. Deu para ver? Acesso ao céu sem o purgatório. Então, se você paga uma grana, para o Papa, dá uma grana para a igreja, tá bom? Seus pecados estão perdoados. Você vai para o céu direto. Não importa se você fez um pecado, se matou alguém, sabe, se traiu a mulher, não interessa. Você pagou, vai para o céu direto, numa boa, porque você deu dinheiro para a Basílica de São Pedro, certo? E também te perdoava aí do jeito, dependendo da grana que você pagasse, perdão de todos os pecados. Perdão de todos os pecados. Pagou uma grana legal pro Papa, beleza. Tá no céu, seus pecados tá tudo perdoado, tudo numa boa, tá zeradinho. Pode conversar com São Pedro lá, porque, sabe, tá legal. Desde que você pagou, tá beleza. Tá bom? Então o que é indulgência? A indulgência é isso. Uma grana que você paga para perdoar os seus pecados. Certo? O que o Wycliffe, o John Hus e o Martinho Lutero eram totalmente contra. Totalmente. Então, mas aí o que acontece? O Lutero pregou essas 95 teses contra a igreja tentou queimar ele na fogueira, do jeito que ela queimou o John Hus, mas o que o Lutero fez? O Lutero fugiu, porque ele não é bobo, certo? Ele não ficou lá não, ele fugiu.